Olá, bem-vindos todos e todas a essa primeira live com uma convidada. Eu acredito que vai ser um bate-papo muito legal. É um assunto de interesse de muita gente, astrologia. A gente vai descobrir qual é a diferença entre astrologia e horóscopo. É uma dúvida muito comum das pessoas. Então, quando se indica, por exemplo, um mapa astral como uma ferramenta de autoconhecimento, muita gente fica na dúvida, porque não sabe se realmente é. Vou chamar a Grazi, está pedindo aqui autorização para entrar, nossa convidada. Daqui a pouquinho aqui com a gente, Grazi. Grazi entrando. Oi! Oi, tudo bem? Tudo! Deixa eu aumentar meu volume aqui. Tá me Isso, eu ia ouvindo te bem pedir, que eu aí? tô te ouvindo bem baixinho. Ah, tá ouvindo baixo? Vamos lá. Então vamos Boa lá. noite, Cida. Oi, Paulinha. Deixa eu arrumar Entrando aqui. pessoal aí conhecido, que legal. Então, Grazi, vou te pedir para tu te apresentares enquanto eu vou fixando aqui o nome da nossa live. Pode ser? Tá certo. Tá me Então ouvindo tá. bem aí? Ainda, para mim ainda tá meio baixinho, Grazi. É? Ah, eu tô no máximo aqui, mas vamos lá, vamos tentar. Deixa eu ver se é o meu aqui. Tá, coloquei no máximo. Fala aí, Depois vamos ver. ver, as Deu, pessoas poderiam isso. botar aqui se elas estão me ouvindo bem também, né? Tá ouvindo bem, Cida? Ó, Cida fez com o dedinho que sim. Ai, Então tá legal. maravilha, Cida, maravilha. Então tá. Então, meu Tá. nome é Graziela, eu trabalho com astrologia, sou astróloga, eu dou aula também de astrologia. Enfim, falar um pouquinho da gente é tanta coisa, né, Caio? Mas assim, sou É. uma buscadora aí, já percorri muitas jornadas de autoconhecimento, de espiritualidade, através de viagens, yoga, budismo, xamanismo, tudo quanto é coisa que vocês possam imaginar. E hoje eu estou na astrologia já faz assim desde 2007. Eu estava vendo minha primeira professora de astrologia, minhas aulas aqui em Florianópolis com a Lídia Weiner. Então, assim, faz um tempo já que eu estou nessa busca e nesse processo de conhecer a astrologia, porque a astrologia é um campo muito vasto e é estudo para mais de uma vida, né? Para Sim. muitas vidas aí, né? Sim, Assim como inclusive, muitas outras áreas, né? agora essa tua fala me fez lembrar Jung. Jung Ah, era um grande admirador da astrologia e tem uma fala dele que diz que ele precisaria de várias vidas para estudar todos os assuntos pelos quais ele era interessado, e entre eles a astrologia, né? Ele fez um estudo, ele queria identificar os casais, se existiria uma sincronia entre Marte e Vênus nos uhum, mapas dos casais. Né? uhum. Mas aí ele estudou um tempo, depois ele deixou de lado, porque ele disse que ia exigir muito dele e ele não tinha tempo para levar a fundo nessa pesquisa. Mas isso para dizer que, para reforçar o mapa e a astrologia como ferramenta de autoconhecimento. Né? E o Jung, ele tem escritos deles, ele pesquisou milhares de mapas, tá? Sim, E ele foi muito fundo na astrologia. E a astrologia hoje, ela recebe muita informação da psicologia, de muito psicólogo, né? Que vem sim. da linha junguiana, então Liz Green é uma delas, enfim, a gente bebe muito da fonte, né? Da Uhum. psicologia também para poder agrupar. É como se a astrologia fosse uma grande árvore, então a gente bebe da filosofia, bebe da Claro. psicologia, da antropologia. Então, assim, a gente vai se alimentando dessas informações, porque o conhecimento ele é vivo, né? Ele é orgânico, assim como a gente, né? Sim, A sim. gente vai mudando o tempo todo, né? Uhum. Então, Graça, a primeira pergunta que eu gostaria que tu elucidasse aí para o pessoal é essa diferença entre astrologia e horóscopo. Porque quando a gente indica essa ferramenta como uma auxiliar no processo de autoconhecimento, tem muita gente que torce o nariz
e não acredita, não tem esse conhecimento mais aprofundado da astrologia como realmente uma ciência muito antiga. Aham, aham. Então vamos lá. A astrologia ela tem de estudo milhares e milhares de anos. A gente pode pensar em 6.000 anos no mínimo, mas eu suspeito que seja muito mais, porque se a gente estiver falando de um movimento astronômico da Terra, que chama a precessão dos equinócios, para a gente poder observar tudo que foi observado da astrologia, porque a astrologia é uma observação empírica, ou seja, o que está acontecendo aqui na Terra com relação ao céu, ou o céu aqui na Terra. E isso, eu fico imaginando que não foi só uma rodada de eras astrológicas. Eu imagino que tenha dado tempo de dar muitas, né, pelo menos uma volta inteira. A gente está falando aí de mais de 26 mil anos, né? Então, assim, desde que quando o homem começa a observar os movimentos celestes e o que representava aqui na Terra. Então a gente está falando de um estudo prático, empírico, né, que vem de milhares de anos, né? Hoje em dia, ela não é considerada como uma ciência, porque a ciência nos moldes de hoje, a ciência ela é do jeito que ela está considerada como ciência desde a Revolução Industrial, digamos assim, ou da Revolução Científica, né? A astrologia ela é tão cheia de variáveis que ela não consegue se encaixar nesse método científico que a gente conhece hoje. Mas a astrologia ela foi um estudo que se colocava nas faculdades e nas universidades há muito pouco tempo atrás. A gente está falando de centenas de anos atrás, uns 300 anos atrás era em universidades. Então, assim, para o conceito de ciência hoje, ela não se encaixa muito bem, porque ela entra também em outras variáveis que a ciência hoje ela não consegue explicar. Por exemplo, mapa de gêmeos, vamos dar um exemplo, assim, né? Como é que eu coloco o indivíduo perante dois mapas muito parecidos? A pessoa que nasceu na mesma cidade, no mesmo dia, na mesma hora. E por que é diferente? Porque a relação dessa pessoa, o contexto dessa pessoa com esse céu de dentro, ela é única. Claro. É um relacionamento único. E a diferença entre horóscopo e astrologia não é que o horóscopo é diferente, é que do jeito... A gente tem uma questão de linguagem aí. A linguagem, ela vai fazendo com que um conceito vai sendo modificado ao longo do tempo. Então, quando a gente usa a palavra horóscopo, dentro da linguagem que nós conhecemos hoje, nesse contexto cultural de hoje, nos remete àquelas tirinhas de jornal. Claro. Né? Porque horóscopo, na verdade, tem uma matriz aí de etimologia grega que diz que é a hora, horos, né? Horos é a hora que eu tô olhando aquele céu, que é a hora que a pessoa nasceu. Eu preciso de data, dia, mês, localização geográfica em termos de coordenadas celestes para poder calcular o horóscopo daquela pessoa. Então, o horóscopo, na verdade, é a nossa carta natal. Só que esse seria o significado verdadeiro, mas a gente traduziu o horóscopo, teve uma época que a astrologia ela começou a se difundir muito, e aí foi usado o horóscopo de jornal, que nada mais é do que a posição só do Sol de um dos pontos da astrologia naquele dia. E aí foi se perdendo a profundidade, o significado mais profundo que é a astrologia, né? De como que ela pode ser usada. Muito superficial, né, Grazi? Exatamente. O horóscopo ele fica na superficialidade. Até porque, né, Caia, nós não somos só uma parte do nosso mapa, nós temos muitas variáveis. Nosso mapa é muito complexo, assim como cada um de nós, né? Então, nosso mapa expõe as nossas complexidades. Então, se eu olho o horóscopo daquele dia, eu só estou falando do sol daquele dia. E a gente não é só o nosso sol, a gente é um emaranhado de coisas, né? Então, é nesse sentido do horóscopo e do que o significado do horóscopo virou hoje, né? Claro. E nesse sentido que eu acredito que fazer o mapa, né, começando pelo nosso mapa, digamos, o mais simples, né, nosso mapa natal, com aquilo que tu falaste ali, o horário de nascimento, o local onde a pessoa nasceu, enfim, tem uma série de dados, né, que a gente precisa passar para o astrólogo para que seja feito esse mapa. Ele é único e ele funciona se levado com seriedade e um acompanhamento, digamos assim. Não adianta eu fazer um mapa e colocar na gaveta e nunca mais olhar para ele,
mas se eu utilizo essa ferramenta como um mapa mesmo, um mapa do tesouro da minha vida, eu consigo fazer uma caminhada muito mais consciente. Né? Então, gostaria que tu falasse um pouquinho mais sobre isso também. Como que o mapa pode nos auxiliar a encontrar um caminho? Porque hoje a gente, digamos, o tema dessa live é o nosso propósito de alma. E eu te chamei, inclusive, porque essa foi uma ferramenta que eu utilizei lá atrás. Meu primeiro mapa, acho que eu fiz, tinha uns 20 anos. E fui fazendo com várias astrólogas ao longo da minha vida, mas eu só fui entender realmente a importância dessa ferramenta já na minha vida adulta, meus 40 e poucos anos. Né? Então, fala um pouquinho para nós sobre a utilização importância do do mapa. Né? Tá, então, eu queria falar uma palavra, eu gosto de frasezinhas, né? Eu vou colecionando frases. Eu sou uma pessoa que tem sol de casa 9, cara da filosofia. Então, minha casa é cheia de livro e eu vou colecionando frases que eu acho bonita. Então, essa coisa do horóscopo, da hora que a gente nasceu e que a gente está em ressonância com aquele momento celeste, com aquele cosmos, é a hora que a gente nasceu. Não é possível que esse céu não tenha nada a ver com a gente, né? Assim, nós estamos em relacionamento com tudo que nos cerca, inclusive com o universo, né? Então, tem uma frase aqui que é o mestre do Yogananda, que ele chama Swami Sri Yukteswar. Ele fala o seguinte: uma criança nasce no dia e na hora em que os raios celestes estão em harmonia matemática com o seu karma individual. Eu acho linda para dizer o horóscopo, né? Quer dizer, será que eu não tenho nada a ver com esse céu que eu nasci? Né? Sim. Será que o momento que nós nascemos não tem nada? Eu estou totalmente desvinculada desse momento? Claro que não. Nada do que acontece na nossa vida não faz parte daquilo que nós somos. Até a nossa própria história é o desenrolar do que nós somos, né? A gente vai sendo apresentado para o que a gente é à medida que a gente vai viver na vida. Então, quando a gente tem esse mapa, e é interessante que você falou que fez várias vezes, porque é isso. A Karina e eu, e qualquer um de nós que estamos aqui, a gente vai mudando ao longo da vida. Quer dizer, não é que a gente vai mudando, mas a gente vai conhecendo mais quem somos, né? Sim. Que é o caminho dessa jornada do propósito da alma, vamos dizer assim, né? Qual é o propósito de nós estarmos aqui? É saber o que a gente veio fazer aqui, né? Quer dizer, quem nunca parou para pensar aquela pergunta de $1 milhão, né? Assim, qual é o sentido da vida? O que eu vim fazer aqui? O que eu tô fazendo aqui nesse lugar, com essa vida, com essas pessoas, com essa situação da minha vida? Não é possível que isso não tenha um sentido, né? Então, nesse sentido, o nosso mapa é como tu diz, é como se ele fosse é uma carta do céu, é uma carta celeste. E ele vai nos dar coordenadas do que está implicado a nossa consciência, porque a nossa consciência, enquanto consciência mesmo, ela está intrinsecamente ligada com esse céu que eu nasci. E esse céu vai nos dar dicas para a gente poder saber, tá, isso aqui está inconsciente, agora está consciente. Então, ao longo da vida, a gente vai fazendo vários mapas, vai encontrando vários astrólogos por aí, cada um vai ter uma vertente diferente, vai ter uma forma maneira... de explicar, né, Grazi? Mais didático, menos didático... Mais místico, menos místico, mais objetivo, menos ou mais pragmático. Cada um é como as linhagens de yoga, vamos supor, ou como qualquer coisa na vida. Tem muitas linhas de yoga. Então, cada uma vai usar uma maneira de interpretar aquilo e de juntar aquele monte de informações para passar para aquela pessoa. Então, você falou, eu olhei, eu já vi meu mapa várias vezes. Cada vez que a gente olha para o nosso mapa, a gente não está olhando para o nosso mapa, a gente está olhando para nós, para a nossa vida, para aquele momento que eu estou olhando agora. Então, às vezes, a nossa consciência ela tem capacidade de absorver ou está pronta para absorver determinadas informações naquele momento, com aquela pessoa, com aquele jeito. Então, não tem essa de fazer assim, já fiz o meu mapa uma vez na vida. Não existe. Já sei tudo. Já sei tudo de mim. Não é assim, vamos pro próximo. Vou usar outra técnica. Não é assim que funciona. A astrologia, sim, como um caminho de autoconhecimento, porque ela está sempre nos revelando
coisas que a gente não sabe sobre a gente. Sim. Ela nos pega, ela é um mistério. Sim. E por que é um mistério? Porque a astrologia ela fala através de uma linguagem simbólica, como nossos sonhos. Uhum. O nosso inconsciente fala conosco através de símbolo, de imagem, e que a gente fica assim, nossa senhora, o que é isso aqui que eu sonhei hoje? É mais ou menos isso que a astrologia faz com a gente. Tá, peraí, agora eu tô conseguindo entender isso aqui do meu sonho. Aí você olha para o seu mapa, você consegue compreender alguma coisa dele. Sim. Não sei se deu uma viagem muito por aí, mas assim... Não, eu achei interessante dentro dessa tua fala agora. Eu lembro que todos os astrólogos com quem eu fiz mapa diziam assim: tu vieste para trabalhar em grupos. E numa das vezes que eu fiz, eu tinha confecção. Eu trabalhava com criação e confecção de uniformes. E eu dizia assim, tá, mas que grupo? Porque assim, eu tenho as costureiras, né, das facções, tenho o cortador, tenho o serigrafista. Então, será que são esses os grupos? E não tinha nada a ver com isso, né? Então, anos depois, quando eu já estava trabalhando com grupos de mulheres, mas dentro da consultoria de imagem, e estava já cursando o primeiro ano de psicologia transpessoal, eu disse, eu acho que agora eu estou entendendo. Eu estou entendendo que é dentro de uma linha um pouco mais psicológica, algo mais terapêutico, não é simplesmente reunir pessoas, como no caso da confecção, que tinha costureira, que tinha cortador, não era nada disso, né? E já entrando para a próxima pergunta, a questão de qual casa, né? Qual é o lugar onde isso está fixado no nosso mapa que vai dizer o que a gente veio fazer. Porque a gente conversou essa semana, né, Grazi, para mais ou menos combinar como é que ia ser o percurso dessa live. E eu gostei muito quando tu falasse assim, Karina, parece que tu estava brincando de quente e frio, né? Aquela brincadeira de criança, tá quente, tá frio, tá quente, tá frio. Porque claro, eu tenho quase 50 anos, então dos 20 para cá, eu passei por várias fases, né? Então eu trabalhei com confecção, com criação e desenvolvimento de uniformes. Depois minha formação é artista plástica. Eu cheguei a trabalhar um tempo em ateliê como pintando, né? Depois eu fui dar aula de italiano e trabalhei com consultoria de imagem com grupos de mulheres. De repente entrei para psicologia transpessoal. Então parecia assim que eu estava botando a pontinha do pé em várias áreas, até que realmente eu entendi, né, quando me disseram assim, tu tem Gêmeos no meio do céu, Vênus, a tua história é com mulher e é com beleza. Aí eu digo, então eu estou no caminho. Mas demorou muito. É como se a gente estivesse comendo pelas beiradas, né? Isso. A gente vai abocanhando um pouquinho aqui. É como se fosse essa brincadeira do quente e frio mesmo, que a gente estava falando, né? Assim, tá esquentando. Isso. Mas esse é o processo também, sabe, Caia? Porque, assim, às vezes a gente não consegue chegar direto numa linha reta. Nós somos seres não muito lineares, né? O céu, ele nos conta isso. Tudo é cíclico, tudo é redondo, tudo dá volta, tudo dá espiral, né? Então, a Lua gira em torno da Terra, que gira junto em torno do Sol, que os planetas tudo giram, e tudo parece que é um movimento meio que assim, como se fosse num labirinto, que a gente vai chegando no centro, depois a gente vai afastando, depois a gente vai chegando no centro e vai afastando. Quem já teve a experiência de andar num labirinto, né? É mais ou menos isso que a gente meio que vai fazendo com a consciência. E eu assim, eu acho que depende muito também, eu acredito no mistério da vida. No momento que você conseguiu escutar isso e caiu a ficha, é essa sensação que dá na gente, né? Tipo assim, tá, agora eu entendi porque caiu a ficha. Porque alguém falou de uma determinada maneira, mas também eu acredito que é porque você já estava pronta. Já tinha feito tanto e aquilo me deu um conforto. Eu lembro que quando eu escutei até naquela ocasião foi a Fernanda Zanini, que é uma das convidadas também, vai falar sobre Maria Madalena. Mas naquela ocasião a Fernanda, eu tinha ganhado de aniversário da Jo, da minha irmã, o mapa, e a Fernanda estava em Imbituba e ela fez a leitura. E eu lembro como aquilo me confortou, Grazi, e me deu força para seguir nesse caminho. Eu queria falar disso. Na verdade, é como se o nosso mapa, se a gente olha, ele também é uma mandala. E como toda mandala tem um ponto no centro. Assim como o sistema solar, ele é um sistema
que tem o Sol no centro. E o Sol, como a gente conhece um pouco, o Sol é como se fosse a nossa consciência, é a gente estar no nosso lugar, é a gente ocupar o nosso espaço, né? A gente ser quem a gente é. Então, quando a gente tem esse tipo de experiência, é como se a gente encaixasse mais um pouquinho no nosso lugar, no nosso próprio lugar. Sim. Então, aquela ideia do cosmos, por exemplo, o cosmos, quando a gente está no universo, como é que criam aquelas coisas? É como se fosse assim, da desordem. É de uma desordem de uma estrela que está entrando numa convulsão que daí explode e daí vai gerando vai esfriando e vai montando um sistema. Então, na verdade, a gente está entendendo qual é o nosso sistema, qual é o nosso centro, qual é o nosso lugar nessa história toda. E quando a gente consegue ouvir alguma coisa, aquilo já tem ressonância. E a gente fala, parece que encaixa, cai a ficha, né? Sim. Ou a gente se encaixa naquele lugar porque a gente está se encaixando no nosso próprio centro, que é esse centro do que nós somos. A gente está ficando mais centrado naquilo que nós somos. E isso é um propósito de alma. Quando a gente vai se encaixando naquele lugar que é só nosso, que só a gente pode ocupar aquele lugar, que é o nosso lugar. Sim, que quando a gente fala assim, né, para as pessoas, enquanto terapeuta, tu diz, tu precisa acreditar em ti, porque tu és única, aquilo que tu vieste fazer, só tu pode fazer. E a pessoa fica assim, tá, isso aí é um chavão. Uma frase de efeito, né? Uma frase de efeito. Mas é isso que tu estás explicando agora, né? Eu me encaixei no meu lugar. E dali eu tiro força para seguir, porque eu sei que eu estou no caminho. Porque você está no seu centro. E do centro a gente consegue irradiar, né? E fazer o que a gente tem que fazer, e brilhar o que a gente tem que falar. E o Jung, ele falou uma frase que eu acho muito linda. Ele fala o seguinte: em todo caos, que seria esse caos que eu estava citando de uma estrela, por exemplo, há um cosmos. O cosmos seria a ordem cósmica, né? Então, em todo caos, há um cosmos. E em toda desordem, uma ordem secreta. Então, o que a astrologia mais ou menos fala, ela conta, na verdade, é isso. É como se a gente estivesse em momentos da vida que a gente está meio caótico, porque a gente não está no nosso centro. E daí, na hora que a gente pode fazer uma leitura de um mapa, parece que aquela ordem cósmica, que é o nosso código natal, é o nosso código cósmico, do momento que a gente nasceu, é a nossa identidade. Sim. E aí, na hora que a gente consegue, a gente está num caos interno, e a gente escuta alguma coisa do nosso mapa, que é o nosso código cósmico, as coisas vão entrando no lugar, e a gente vai entrando em ordem de novo. Então, a astrologia, para mim, serve assim, ela funciona muito assim também. Quando eu tô meio que fora, tô meio perdida, tô meio confusa, eu olho e aí aquela ordem celeste, aquela ordem cósmica, ela tem uma ressonância comigo. E aí as coisas entram no lugar, porque a gente está voltando para a nossa ordem interna, porque a nossa ordem está em ressonância com esse mapa, com esse código, né? Que é o nosso mapa natal, é como se fosse o nosso GPS. Eu gosto muito dessa ideia do nosso código, porque está codificado, né? E o astrólogo, ele só faz a decodificação. E a gente vai, ao longo da nossa carreira, a gente vai tentando melhorar a nossa maneira de decodificar o código e também de transmitir para a pessoa de uma maneira que ela entenda. Porque esse é o objetivo, né? Não adianta eu entender aquilo e a pessoa não conseguir transmitir para a pessoa. Então tem isso também, né? E eu acho que essa é a importância também, né, Grazi, aproveitando, porque hoje tem a possibilidade de se fazer o mapa, por exemplo, pela internet, né? Algumas pessoas dizem, eu já fiz pela internet, mas não tem a mesma profundidade do que a tua carta ser interpretada por um astrólogo, né? Frente a frente, e tu podendo fazer perguntas e a pessoa te elucidando cada uma daquelas questões ali. É completamente diferente. Sim, eu já fiz assim também. O que acontece quando a gente faz na internet? Existe uma tradução para essa geometria que eu falei dos astros, que é o ângulo geométrico que cada astro faz em relação ao outro, que vai sendo desenhado na nossa carta natal. Isso pode ser traduzido de alguma maneira, né? Traduzido no sentido assim, qual é o significado dessa posição desse astro com esse outro? O que essas interpretações da internet, vamos dizer, em PDF, que a pessoa te manda, que é o sistema, ele faz uma tradução daquele pedacinho e te manda.
Não é que não tem nada a ver, às vezes tem um pouquinho a ver contigo, mas é que assim, a leitura e o mapa, como nós somos seres complexos, uma coisa interfere na outra. Então é um sistema muito complexo. Sim. Que essa sensibilidade do astrólogo, da linha de pesquisa que ele tem, qual é o tipo de linha de interpretação que ele usa, é que vai fazer a coisa, fazer o tchan, fazer a liga. Exatamente. Porque senão você fica pegando, porque isso a gente faz a vida toda. Quando a gente não tem o nosso mapa, ou a gente não tem uma experiência com astrólogo, por exemplo, a gente fica o tempo todo pegando nossos pedacinhos, como se fossem peças do quebra-cabeça, ou peças dessa mandala de mosaico que nós somos. Nós somos uma grande mandala de mosaico, cheio de pedacinho. E esse tipo de leitura, sem ser assim como uma conversa, faz com que eu saiba um pedacinho meu, mas parece que não tem relação com essa outra. E muitas vezes são contraditórios. E a gente não consegue depois fechar uma interpretação, porque são contraditórios. Nós somos seres contraditórios, cheios de contradição. E aí é que está a dificuldade, porque nenhum sistema vai conseguir fazer o que o ser humano faz, que é ter a interpretação, que é a sensibilidade da escuta, da troca com o outro. É isso que faz a mágica acontecer. Claro. Mas vamos voltar para o tema. Então, onde que está isso no nosso mapa, Grazi? Onde é que está o nosso propósito de alma? Se tivesse só um pontinho para a gente olhar, o negócio estava fácil, né? Não existe um ponto exato. Aí eu gosto de voltar naquele lugar que a gente estava falando, desse lugar do centro, né? O lugar da gente ocupar o nosso mapa, ele é uma mandala e que tem um centro, né? E cada pecinha dessa do nosso mapa, ou cada parte desse mapa, seja as 12 casas, os planetas, a relação dos planetas, vão contar um pedacinho do que é esse centro. Então, esse propósito da nossa alma, vamos dizer assim, é uma mistura de tudo isso, para a gente poder saber quem nós somos. Então, a jornada, vamos pegar o Sol, esse símbolo do centro, da mandala, do ciclo com ponto no meio, é o símbolo do Sol, vamos dizer assim, né? Que é esse símbolo da consciência, né? Da inteireza, né? É uma consciência de que eu tô inteiro em mim. Eu tô consciente do que eu posso estar consciente agora, do que é me permitido também. Mas, assim, é uma sensação de inteireza. O nosso Sol conta muito disso, mas não é só o nosso Sol. Tem todos aqueles fatores multifacetados e, inclusive, contraditórios. Mas, assim, uma dica seria olhar pelo menos o nosso Sol, né? Se a gente pudesse olhar para o nosso Sol, no nosso mapa, por casa, por exemplo, como você falou no seu... Vou pegar o seu exemplo prático, para não ficar muito teórico. O seu mapa, por exemplo, tem um Sol na casa 11. O que seriam esses grupos quando falaram para você? Você vai trabalhar com grupos. Mas não é só grupo. Tem uma coisa específica desses grupos de casa 11, que seria uma área desse mapa, que são grupos que têm uma afinidade. Eles têm algo em comum. Eles lutam pela mesma coisa. Eles têm uma cola. Eles têm uma mesma intenção. Então, não é um grupo... Não estamos falando de... hierarquia, não é uma relação hierárquica, mas é uma relação horizontal. Então, assim, que grupos com o mesmo interesse, vamos dizer assim. Sim. São grupos do mesmo... Isso seria uma casa 11. E tem outros significados também. Então, uma dica é a pessoa pelo menos saber onde está o Sol dela no mapa. Porque onde está o Sol tem vida. Sol não é vida? Se não tivesse Sol no planeta Terra, a gente não estava aqui. Onde tem luz, tem vida. Onde tem luz, tem vida, tem alegria. E a gente tem que dar uma olhada naquele lugar, né? Então, assim, por isso que falaram para você tem que trabalhar com grupos, porque o seu Sol está ali. Quer dizer, a sua vida está ali, o teu propósito está ali. O Sol, um dos significadores, um dos significados do Sol dentro da astrologia é propósito. Qual é o meu propósito? Pelo menos tem a ver com aquela área ali. Não tá. Então, assim, tá frio, tá quente. Tá mais quente se você estiver atuando naquela área. Sim. Então, quando eu comecei a dar aula, que eu caí de paraquedas, eu voltei para Santa Cruz, minha cidade natal, e aí a primeira coisa que apareceu como trabalho foi dar aula de italiano. Eu nunca tinha dado aula de italiano e nunca tinha pensado em ser professora. Mas no primeiro dia de aula mesmo, tremendo de medo, eu senti que eu gostava de estar ali.
E olha Que eu que tinha interessante. facilidade de estar ali. E olha que interessante, Caia, porque o seu Sol é junto com Mercúrio no seu mapa. Quer dizer, o propósito da vida, que é o Sol, tá juntinho com Mercúrio. Você tem um Sol conjunto com Mercúrio. Quer dizer, tá junto esses dois atos. E Mercúrio, a função dele, um dos significados dele, é o professor, é aquele que ensina, que passa conhecimento. Então, queira ou não, você estava fazendo também o teu Sim, propósito ali, né? Você estava sim, aprendendo a se comunicar, transmitir um conhecimento. Fazia parte da tua caminhada de ser uma comunicadora. Até porque sim, o meio do céu, que é aquele ponto da nossa missão, vamos dizer assim, um caminho de aprendizado, a gente é um destino, o que a gente está ali para servir ao mundo, que é a casa 10, que é o meio do céu, está em Gêmeos, né? E você tem só Vênus ali em Gêmeos. sim. E Gêmeos, ele é um signo regido por esse Mercúrio. Quer dizer, a profissão tem a ver com grupos. Essas duas áreas são envolvidas. Quer dizer, o seu legado, aquilo que você está oferecendo para o mundo, que você tem de melhor, que é Gêmeos ali, com grupos, envolvendo a Casa 11, que são os grupos. De alguma maneira ensinar. Não precisava ser italiano, mas até você chegar ali, tudo faz parte para Claro. você, de Sim, repente, foi um poder... aprendizado, né? Com aprendizado, certeza. de poder Sim, se ver nesse lugar de professora. sim, sim. E Ou outra nesse coisa que lugar ela de... disse na ocasião foi a questão da maternidade, que eu me realizaria e exerceria a minha maternidade nos grupos. E eu sinto isso muito forte. Eu sinto um amor muito grande por esse trabalho com os grupos, né? E realmente eu sinto que eu sou mãe naquele momento. Uhum. Até porque, né, Kai, você estava falando também da sua questão com a arte, né, com a beleza, com a arte. Vênus, que você tem Vênus no meio do céu, que esse lugar que é um ponto muito voltado para nossa, aquilo que a gente está oferecendo para o mundo, né? É uma posição que a gente ocupa perante a sociedade, vamos dizer assim. Vênus está falando de beleza, está falando do arquétipo do que é o belo. E isso pode ser Sim, manifestado de muitas formas, né? Então, em algum momento da sua vida, você trabalhou até com confecção, com moda, com consultoria de imagem, né? sim, Então tem a ver, você viveu esses símbolos, né? Mas assim, só para dizer que a gente vai chegando mais próximo. A gente vai aprendendo alguma coisa aqui, vamos chegando mais próximo. Que isso depois vai te dar experiência para você poder ir ocupando cada vez mais o teu lugar. Então, uma dica é olhar o sol, a área do mapa onde está o sol é muito importante, que ali a gente vai sentir realmente que, poxa, todas aquelas coisas que representaram aquela área do mapa, na internet está cheia de tradução, é só a pessoa pegar o mapa, ver o símbolo do sol, olhar a casa que está e olhar que significado que essa área de vida representa. Isso já vai dar muita dica para a pessoa dizer, olha, esse lugar aqui é importante. Se ela estiver muito distante disso, ela pode estar muito distante do que faz bem para ela, do que dá vida para ela. Né? E o teu sim. sol em leão, né? Também é um símbolo criativo, de doador, né? De generoso, de arte, de ser criativo. Então você foi caminhando em direção a isso também, né? Sim, sim. E aí, com certeza, a realização vem, né? Quando a gente percebe que a gente está próximo do nosso lugar, a gente sente uma satisfação muito grande, né? A vida começa a fazer todo um outro sentido. Uhum. Aí você fica com aquela sensação de que a gente está ocupando o nosso lugar no mundo. Quer dizer, eu estou no meu lugar, eu tô ocupando o espaço que eu vim ocupar. E isso dá Uhum. uma sensação de inteireza. Essa sensação de inteireza, do ser inteiro, é uma sensação que a gente percebe quando a gente está ocupando o nosso lugar. E quando a gente está muito distante de quem a gente é, a gente também percebe, né? Quer dizer, eu Sim, tô dá uma sensação de que a gente está desencaixado ou que a gente está num caos, eu estou perdido. Então a gente precisa olhar de novo para esse sol. Porque é para a gente olhar ou para o nosso mapa como um todo, quem puder, né, para a gente poder dar ordem ao caos e a gente sentir centrado de novo, né, nesse lugar, ou a gente dá uma dica é olhar para esse lugar onde está o sol, que ajuda muito, né, que essa, às vezes também tem uma coisa, né, Kai, falando do tema, propósito de alma. Esse negócio de propósito, de missão, são palavras que estão muito na moda hoje, né? As pessoas perguntando qual é a minha missão de vida, qual é o sim, meu propósito, né? E não necessariamente propósito tem a ver com carreira, por exemplo, com certeza. sabe? Muitas vezes não tem.
né? Mas é um propósito dela, por exemplo, na vida dela, aprender sobre valor, sobre auto-amor, por exemplo. Isso é um propósito da alma dela. Não tem necessariamente a ver com carreira. Relação com E a carreira. gente mistura. E a gente É importante mistura, isso que você está falando, com sabe? certeza. A gente confunde. O significado ele foi confundido com assim, o que eu vou fazer da vida para ganhar dinheiro. E não é necessariamente isso. Né? Não necessariamente. Não, às vezes a pessoa tá doida para uma profissão e o propósito de vida dela na casa 4, que é família, casa, lar, o mundo de dentro. E aí? Sim, e nesse sentido é muito importante até para a pessoa não seguir frustrada, né, Grazi? Porque olha esse exemplo que tu deste agora. Se o propósito daquela mulher era ser mãe e ela está cumprindo essa missão e de repente está frustrada porque está se comparando com outras mulheres que seguem carreira e querendo alcançar algo que não é para ela, ela vai seguir frustrada. Vai seguir frustrada. Por que vai seguir frustrada? Porque nós também somos seres sociais e coletivos. Nós somos mamíferos. A gente está em relação o tempo todo. Não só em relação com o cosmos, que é o momento que a gente nasceu, mas tudo que nos acompanha. Então, quando a gente está inserido numa sociedade que, neste momento da humanidade, bota a carreira e a gente tem que ser profissional, a gente tem que ser uma super mulher. A gente tem que estar bonita, bem profissionalmente, ser mãe maravilhosa e estar com o corpo, assim, tudo. Então, assim, a gente não dá conta, sabe? Sim. Não dá conta. E aí a gente pode acontecer exatamente isso, né? Vários casos, assim. E aí é interessante, assim, que a vida vai levando a pessoa para ficar em casa e ela querendo ir para a carreira dela, não entende por que, sabe? E ela fica lutando contra a vida, nadando contra a maré, né? Sendo que o chamado dela é para ela resolver coisa com a mãe, com a família, com o filho, com não sei o quê, e ela não tá ouvindo o chamado. Ela tá querendo fugir desse chamado, né? E aí tem coisas para resolver ali, né? Então eu acho que isso é muito importante a gente dar uma olhada nisso também, né? Trazer essa perspectiva de que propósito de alma não tem a ver necessariamente com carreira profissional. Separar as coisas, sabe? Nós somos muito mais do que a nossa carreira ou aquilo que a gente faz para ganhar dinheiro. Existem outras áreas da vida. São 12 fatias ali do nosso mapa, são 12 casas astrológicas, são 12 áreas da nossa vida. Sim, sim. Né? Eu acho que isso é interessante falar também para quem não conhece nada de mapa, que na verdade são 12 casas e cada uma delas com os seus desafios, né, Grazi? Seus desafios. A da família, do trabalho, das viagens, enfim, é tanta coisa. E aí, assim, ó, por exemplo, cada casa tem vários são camadas e camadas de significados. Então é interessante que o Sol, ele sempre dá voltas, a gente está dando voltas, a gente está em espiral. E aí você acha que viu aquele assunto tudo, de repente vem mais é como se fosse mais um andar, assim, mais um nível que você sobe sobre aquele mesmo assunto. Então você vai aprofundando as temáticas daquela área da vida. Sim. Sabe? Como se fosse uma subir no outra oitava, né? Sim. Outra coisa interessante é que a gente pode fazer também o mapa do ano, né, Grazi? Pode fazer o mapa do ano. Então, assim, quais são os meus desafios desse ano? Então, por exemplo, eu estou prestes a fazer aniversário. Daí já encomendei para a Grazi o meu mapa do ano. Eu quero saber quais são os meus desafios desse ano para eu olhar o que pode ser transformado, o que está propício para isso e onde eu vou mexer. Porque a gente nunca está pronto, né, Grazi? Os nossos desafios vão mudando em cada etapa da vida. Nós estamos em processo, né? Nós somos processo, nós não somos uma coisa estática. Olha só para você ver que coisa louca. Eu vou falar desse negócio do movimento, tá, Caia? Mas a gente acha que nós duas estamos parados aqui. Sentada, parada. Mas assim, isso é uma ilusão de ótica, porque a Terra está andando a milhares de quilômetros por hora no sistema solar. O Sol também não está parado no centro do nosso sistema. Ele também está girando em torno da galáxia, da Via Láctea, né? No centro. Está todo mundo buscando o seu centro. Sim. Então, nós aqui, dentro, né, em cima do planeta Terra, girando em torno do Sol para buscar esse centro,
E o Sol também está buscando e se orienta pelo centro da Via Láctea. Está todo mundo em busca desse centro e é um movimento. Por isso que a revolução solar e os ciclos planetários, na verdade, o nosso mapa não é aquela imagem estática que nós ficamos ali olhando do dia que nós nascemos. Nós somos, na realidade, o desenrolar daquela história. Porque os planetas, no dia que a gente nasceu, eles não ficaram parados lá. Claro. Eles têm um ciclo. E a astrologia, ela começou como um grande calendário. A contagem do tempo, a contagem dos ritmos, né? Então, nós não somos seres parados estáticos. Nós estamos em movimento. A nossa consciência, ela está sempre crescendo. Ou seja, ela está sempre se expandindo. E esse movimento de ler, por exemplo, a Revolução Solar ou os movimentos dos ciclos planetários, a gente vai fazer uma atualização do que esses planetas, ou o que essa simbologia está dizendo para mim agora. Porque também é o que eu sou. Os desafios que a gente vive na nossa vida, vão revelando quem nós somos. Porque nós somos, na verdade, o desenrolar desses ciclos planetários a partir do momento que nós nascemos. É isso que nós somos. Nós somos processo. Nós não somos uma figura estática do momento do nosso nascimento. Nós não somos uma coisa parada. Sim. É muito interessante. Eu vou ler uma outra frase aqui bonitinha, que eu acho bem interessante para falar sobre isso. No mundo em que me encaminho, eu me recrio continuamente. Essa é uma frase do Fanon, do Frantz Fanon, no livro Pele Negra, Máscaras Brancas, que é um grande psicólogo também. E nós somos esse desenrolo, nós somos seres em movimento. Então, quando a gente vai olhar para o nosso mapa do ano, a gente está falando, na realidade, o que a gente está falando? Como é que a minha consciência está se atualizando agora? Quais são os desafios que eu sou perante esse ciclo que eu estou vivenciando? Que começou lá no momento do meu nascimento, foi desenrolando. E as oportunidades de mudança, né, Grazi? Eu lembro a última vez que a gente conversou que tu me disse que esse ano estão passando aí alguns planetas que vão passar só daqui a 65 anos e que o que eu tenho para resolver com relação àquilo ali é agora. Então eu tenho que rebolar para conseguir fazer isso andar de uma vez. Né? É uma oportunidade. Eu tomo conhecimento daquilo ali e vou procurar outras ferramentas. Né? Às vezes pode ser até uma constelação. Eu lembro que tu me falou também que tinham coisas ali que eram ancestrais, e aí eu te questionei, o que tu acha de eu procurar uma constelação para resolver isso? E tu me dissesse sim, vai lá, mas não é qualquer constelador, porque é algo ancestral. Então as coisas vão se interligando, né, Grazi? E a gente vai dando saltos, a gente consegue dar saltos nesse sentido de evolução, quando a gente tem essas pistas, né, esse mapa que nos ajuda. Sim, porque na realidade, cada astro que está no sistema solar, ele tem o seu próprio ciclo. O que eu quero dizer com isso? Ele tem o seu ritmo, né? Então, por exemplo, você tem um Plutão. O Plutão é um planeta muito lento, ele demora 248 anos para dar volta em torno dos 12 signos do zodíaco, em volta do Sol, digamos assim. Sim. Então, dentro do nosso mapa de nascimento, ele vai percorrer poucas casas, um trechinho pequenininho, porque a vida humana ainda não é de 248 anos, então nós não vamos viver um ciclo inteiro de Plutão no nosso mapa. Então, assim, que consciência é essa? Quer dizer, que ser é esse que escolheu, né, nascer num momento em que, aos 50 anos, esse Plutão vai estar passando exatamente nesse lugar, sabe? E que daí você olha para a vida da pessoa, a pessoa está vivendo aquele momento ali. Então, é muito mágico. Sim. É muito mágico a gente entender que, olha, esse momento que você está vivendo é único na sua existência, que diz respeito a determinados assuntos, que diz respeito a determinadas temáticas. Aí a pessoa vai ver na vida, vai puxando o fiozinho e ela fala, nossa, esse assunto é importante olhar. E isso é ganho de consciência. E isso é a gente saber, assim, na verdade, não tem a fórmula, mas que momento que está se manifestando para mim, o que eu posso fazer com esse momento? E como é que cada um de nós se relaciona com essa história?
Porque eu tenho o livre-arbítrio de falar assim, não quero mexer nisso, não dou conta. Ah, não quero nem saber, nem me fala, porque eu não quero olhar para isso agora. Não dou conta. O que a pessoa está dizendo assim? É muita dor, eu não dou conta de mexer nessa história, sabe? Sim. E aí também a pessoa tem todo o direito de não mexer nessa história. E ela pode pular esse negócio, ou sei lá, não sei. O que a vida, a vida vai se manifestar para ela. E como é que ela vai se relacionar com o que a vida está convidando para ela de viver naquele momento, naquele ano. Sim. Sabe? É muito reloginho, é reloginho. A astrologia, ela nasceu como um calendário coletivo. Então, esses observatórios, que tem um monte de lugares, Stonehenge, pirâmide, são, assim, vários. Aqui na própria Naíra, em Florianópolis, tem aqui as pedras, né? Que tem os movimentos dos solstícios e equinócios para medir esse tempo. E também no nosso mapa. Ele serve também como um grande calendário que vai nos contando, qualificando que momentos, dando dica para a gente, né? Do que a gente pode olhar naquele momento, né? Então, sim. E a nossa relação com aquilo que vai ser apresentado, né? Então, o livre-arbítrio está aí nesse sentido, quer dizer, claro. A história estaria acontecendo, mas como eu lido com ela e que consciência que eu tenho com ela, tá de cada um, né? Sim, e não existe, por exemplo, né? Digamos que a pessoa fale assim, ah tá, mas então se está escrito que vai acontecer de qualquer forma, eu me mexendo para, né? Ajudar isso ou não vai acontecer. Não é verdade, né, Grazi? Na verdade, assim, os ciclos astrológicos, eles contam, vou usar uma metáfora do relógio. O relógio de ponteiro, não digital, tá? O relógio de ponteiro tem 12, vamos imaginar, tem 12 números ali, e aí cada ponteirinho vai ser um planeta, vamos dizer assim, né? No nosso mapa, ou naquele momento que a gente está olhando para o nosso mapa. Então, a astrologia ela vai nos apontar e qualificar que hora é essa que nós estamos vivendo. Agora é meio-dia na minha vida, agora são 6 da tarde na minha vida. 6 da tarde é uma hora de eu estar, sei lá, tomando um café da tarde. Meia-noite seria uma boa hora para estar dormindo, né? Vamos dizer assim, né? Então, assim, a astrologia nesse sentido, ela dá um contexto. Ó, tá acontecendo isso, agora são meia-noite, né? O que você vai fazer com isso? Meia-noite. Você pode querer sair durante o dia, fingir que é dia, mas não é dia. Então, nesse sentido, a gente tem um certo livre-arbítrio, porque mexer em livre-arbítrio a gente fica meio, né? As pessoas não gostam de achar que não tem. Mas dentro de um determinado contexto, eu posso lidar com aquela situação. Sim. Mas existe um cenário que está ali descrito. A vida da pessoa está acontecendo aquilo. Não adianta ela fingir que não está. Ou a gente fingir pra gente que não está. Né? Ou achar que vai acontecer sozinho, né, Grazi? Só porque tem uma conjunção planetária. Não preciso fazer nada que as coisas acontecem, né? Bem assim, o Jung falava, né? Aquilo que a gente não tem consciência vira destino. Claro. Né? Daí a gente põe a culpa no destino. Claro, aí foi isso que aconteceu, porque minha mãe, porque meu pai, porque foi o outro, porque, né? É o outro, sempre o outro. Quer dizer, sim, eu não participo. Quer dizer, qual é a minha participação? É a minha capacidade de resposta para aquela situação da minha vida. Isso é responsabilidade, né? Eu responsável pelo meu destino, né? É a oportunidade que eu tenho para fazer alguma coisa. Ou a minha capacidade de resposta perante aquilo que a vida me apresentou, perante o destino, vamos dizer assim? Vamos dizer, o destino está aqui na minha vida. Sim. Se apresentou. Qual é a minha capacidade de resposta diante desse destino? Ou desse fato que me aconteceu. Isso é o tal da responsabilidade. Sim. É a minha relação com aquilo que me acontece, não exatamente aquilo que me acontece. Graça, são 9h17. Eu vou dar uma olhadinha aqui se tem alguma pergunta. Nossa, passou rápido, né? Como passou rápido, né? Meu Deus. Deixa eu ver se eu tenho uma anotação aqui também, que eu fiz algumas anotações, eu não deixei de falar alguma coisa que eu acho que vale a pena. Ó, tem só gente falando que ama astrologia. Se alguém tiver pergunta, bota aí, gente. A Paulinha dizendo que ama astrologia, que adora aprender, agradecendo.
Legal. Mas acho que pergunta não tem nenhuma. Gente, alguém que quer perguntar alguma coisa, é a oportunidade aqui, ó. A gente ainda tem alguns minutinhos. É, Não? ninguém perguntou nada. Então nós Então, vamos seguir falando mais um pouquinho, né, Grazi? Já que ninguém tem pergunta. sim, sim. Eu acho que vale a pena. Eu, assim, às vezes as pessoas me perguntam também, assim, me falam assim, eu quero fazer minha revolução solar, né? Que é o que Ah, a é Michelle revolução disse que solar? perguntou. Peraí, vai falando que eu vou procurar a pergunta da Tá. Michelle. Às vezes a pessoa fala assim, até para quem não conhece, pô, revolução solar é o retorno do Sol no céu no momento no mesmo ponto do momento do nosso nascimento. Então é a revolução no Sol. A cada ano a gente extrai um novo mapa para aquele ano, até o próximo Sim. aniversário. E às vezes as pessoas chegam para mim e falam, eu quero fazer minha revolução solar. Eu falo, tá bom, mas aí você já fez o mapa, seu mapa de nascimento, seu mapa natal? A pessoa nunca fez. Ela só quer saber exatamente o que vai. Como se fosse assim, me diga o que vai acontecer comigo nessa vida, como se fosse para uma pessoa vidente. A astrologia não é evidência. Não é evidência. Não é Sim. evidência. Ela é uma participação ativa da pessoa que está ali sentada. Ela não vai receber ali uma informação assim, que ela não tem nada a ver com aquilo ali Claro. e vai para casa. Não é assim que funciona. Na Tá, verdade, eu sempre indico para fazer o mapa astrológico e claro. junto ou depois fazer a revolução Sim. solar. Né? Tá, a Michelle está perguntando assim, ó, meu sol é na casa 10. Qual o significado? Olha, é Michele? Michelle. Michele. A casa 10 é uma área da vida que diz respeito a várias coisas, mas assim, é uma posição onde a gente ocupa um lugar na sociedade, vamos dizer assim. O que é que eu estou oferecendo para a sociedade do meu melhor? Aquele percurso que eu fiz, aquele ser que eu sou, o que é que eu estou me colocando a serviço desse coletivo do qual a gente pertence. Então, essa é uma área social, vamos dizer assim. Não é da vida pública, é da esfera, não é da vida privada, é da esfera pública. Quer dizer, é como a gente se coloca para o mundo. Eu faço o quê? Eu estou oferecendo o quê? Eu me formei no quê? Tudo aquilo, aquela bagagem de conhecimentos que a gente foi adquirindo ao longo da vida me dá uma certa autoridade para ocupar uma determinada posição social. Pode ser até uma posição, por exemplo, não necessariamente vinculada a dinheiro, mas é uma posição de autoridade. Isso é um dos significados dessa área. Então, é como se ela viesse desenvolver, ela se sentir uma autoridade, vamos dizer assim. Sabe? Eu sou responsável, eu tenho autoridade nesse assunto. E como é que a gente adquire autoridade? Por exemplo, a gente é reconhecido, por exemplo, você hoje é reconhecida como uma autoridade com um grupo de mulheres, vamos dizer. Por quê? Porque já faz anos que você trabalha com isso, faz anos que você trabalha com beleza, com o valor, com a estética, com o alto amor das mulheres. Então, ao longo disso, você vai conquistando experiência nessa área e aí você vira uma autoridade naquela área, reconhecida pelo público. Sim. Então, vamos dizer que essa pessoa, ela tem se a gente olhar essa parte do significado dessa casa, como eu falei, cada casa tem muito significado. Ela está dizendo que ela tem sol e lua na 10. Isso, ela veio trabalhar de alguma maneira com o público, desenvolver a autoridade pessoal dela e colocar isso com o público. Como é que ela se sente quando ela está diante de um público? Será que ela se autoriza a ser uma pessoa vista como autoridade? Ó, Michelle, né? Escuta bem isso aí, Michelle. Como é que a gente lida? Porque às vezes, o que vai acontecer muitas vezes? A gente não se autoriza a estar num lugar de autoridade. A gente acha que sempre está faltando alguma coisa, nunca está bom, aí vem uma exigência, aí eu tenho que aparecer, eu tenho vergonha, porque a área 10, a casa 10, é uma área de público, de notoriedade. E como é que a pessoa se sente quando está todo mundo olhando para ela e ela ocupando um lugar ali? Confortável, desconfortável? Eu tô achando que eu sou uma fraude, não sou uma fraude? Será que eu tenho experiência para ocupar aquele espaço ou não? Tudo isso tem a ver com essa área da vida. Mas com certeza ela veio desenvolver, continuar esse desafio
nessa área. E também, assim, prestar um serviço para a sociedade, né? O que eu vou Sim. contribuir ali. Tá, tem mais uma pergunta aqui, Grazi. A Joana, querida, que está fazendo parte da jornada esse ano no grupo de Floripa, está Ah, perguntando: quem nasceu no signo de Peixes poderá ter sua última encarnação? olha, eu não trabalho com essa condição, assim. Eu sou do signo de Peixes também, tá? Se for, eu não sei, tá? Não posso garantir que é. Como ele é o último arquétipo zodiacal, tem desafios aí, porque o signo de Peixes ele é complexo, ele guarda dentro de si todos os outros 11 arquétipos dentro dele. Então, é um signo que está falando de uma capacidade de sensibilidade para poder compreender tudo que está à volta dele. E ainda assim desenvolver a sua identidade pessoal numa identidade coletiva, né? Então, assim, se é ou não o último, eu não sei. Eu não li. Olha que eu já li bastante, mas assim, alguém que fala se bate o martelo, acho muito difícil a gente ter esse tipo de, sabe? Agora, sim, é um desafio, porque é um nível de consciência que está falando de um arquétipo muito complexo. E que é muito difícil de lidar, porque a gente está falando do último, quer dizer, é uma sensação dessa alma dela já querer se unir com esse todo e não muito ficar aqui, nesse plano meio limitado, né? E o Peixes tem essa dificuldade de, às vezes, lidar com as coisas mais... as coisas do dia a dia. Eu já quero voltar para a minha origem. Ou seja, qual é a origem? Da onde eu vim, ou da barriga da minha mãe, para essa simbiose cósmica, ou para esse Deus cósmico, sei lá, cada um tem uma vertente de religião. Mas eu quero voltar para a fonte. Sim. Sabe? Tem mais uma aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue. Acho que a gente está indo para o final. Tem o Sol em Gêmeos e Lua em Peixes. Sim, é uma quadratura, né? São signos mutáveis, né? Na verdade, assim, né, gente? Aqui não dá, assim, não diz muito, né? Se a gente falar, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não dá para a gente não responder. Eu acho que é mais fácil por casa, sabe? Porque Claro. em termos de jornada de alma, aquela área da vida, porque o Sol e a nossa Lua vai dizer muitas coisas. A maneira da gente atuar tem a ver com aquele signo. Né? É Claro. como se fosse uma qualidade. Mas esse tema de hoje do propósito da alma diz respeito assim, que área mais eu preciso olhar. Não necessariamente só a qualidade que eu vou exercer naquela área, né? Claro. Mas aí teria que olhar o mapa como um todo, né? Se a gente for falar a leitura de signo, não vai ser muito rico, sim, né? Digamos sim. assim. Bom, então assim, acho que a gente já está indo para o final. Tem várias pessoas perguntando aqui, Grazi, acho que a gente responde essa última e encerra. Gostaria de fazer o meu mapa. Como posso fazer? Valores. Mensagem, então, assim, o que precisa para fazer um mapa, Grazi? Precisa assim, olha, dia, mês, ano, hora do nascimento, precisa do seu mapa, da sua cidade, para a gente poder fazer esse mapa. Tem muitas pessoas que às vezes não têm, muitas não, né? Mas assim, às vezes as pessoas falam, não tem o meu horário, e falam um horário aproximado. Não. Então, é importante dentro da astrologia o horário de nascimento, quanto mais preciso que você puder checar da sua certidão com o que a sua mãe fala, porque isso vai determinar exatamente o signo do ascendente, que é uma característica super importante, e, para além disso, toda a organização dos planetas dentro das casas astrológicas. A divisão, como é que vai ser desenhado, vai depender dessa hora de nascimento. Então, vale a pena a pessoa fazer uma pesquisa, às vezes ir no hospital, se às vezes não está na certidão de nascimento, pedir lá o prontuário lá da mãe, né, da maternidade. Então, vale a pena fazer esse esforço. A gente só precisa desses dados do nascimento. Isso. Grazi, e queres deixar o teu telefone, então, para as pessoas te procurarem, até para saber valor, porque isso também vai variar, né, Grazi? O valor do mapa é um, a da Revolução Solar é outro. Dá para fazer sinastria também, que é cruzar os mapas, né, no casal, para ver que aquele casal tem possibilidade de dar certo ou não. Todo mundo tem possibilidade, só vai ter desafio. É só querer, né, Grazi? É só querer correr atrás do que com precisa certeza, com o mapa.
Com certeza você tá com essa pessoa tá te ensinando alguma coisa e vice-versa, né? O telefone, não sei se eu deixo o Deixa telefone. teu número que tá aqui, ó, 25 segundos, Grazi. 99, são 590541, tá? Então é só mandar uma mensagem. Qualquer coisa, procure ali na mensagem da Caia. A Caia direciona para mim também. Isso, com certeza. E aí a gente vai se falando, tá bem? Então, obrigada, Beijo, querida. Foi maravilhosa a nossa conversa, adorei.